Então o tema é Fazendo Aliança com Divergentes. E esse tema é importante numa construção de ações que levem à paz. E o hip hop é algo que eu vivo, que eu trabalho com isso, que eu pesquiso em grupo com o Núcleo Bartolomeu, individualmente, e que cada vez que eu volto para estudar, ou quando voltei a ele, eu fiz no primeiro seminário uma fala relacionada a ele. Quando eu voltei, toda vez que eu volto, eu me surpreendo e me emociono quando eu vejo as fotos do começo do hip hop, as entrevistas, o que aquelas pessoas que construíram essa cultura têm a dizer. E como é um exemplo didático, como é exemplar no que diz respeito à resolução de conflitos, ao tema da paz, que é o tema desse seminário, e também da ONG Paz Sem Fronteiras. E por mais que a gente veja por aí hoje o hip hop às vezes distanciado ou até mesmo oposto aos seus princípios fundadores, e isso também faz parte, porque ele é tão abrangente, tão diverso, que cabe tudo dentro desse guarda-chuva que é o hip hop. E, resumidamente, o hip hop é uma cultura urbana nascida nos Estados Unidos no começo dos anos 70, majoritariamente jovem na ocasião, no Bronx, que é um bairro de Nova York longe do centro de Manhattan, e que tem 4 elementos básicos, assim, que é reconhecido mundialmente, que é o DJ, que a partir dos toca-discos conta histórias a partir de fonogramas musicais, bem resumidamente, assim, para a gente ter um panorama. O MC, que é o mestre de cerimônias, que com o microfone na mão, articulando rimas em cima de batidas rítmicas, canta o rap, que é o Rhythm and Poetry, ritmo e poesia, além de, no começo do hip hop, como o próprio nome já diz, né, o mestre de cerimônias mesmo, que levava a festa, fazia a comunicação entre o DJ e o público. O b-boy ou a b-girl, que são os dançarinos, né, que usam a arte do corpo para se expressar. E o grafite ou grafiteiro, que é o artista gráfico, né, que usa os muros da cidade como forma de expressão. Resumidamente, seria isso. Só que o hip hop é muito mais. Porque, como o nome já diz, ele é uma cultura hip-hop. Então, ele é um jeito de se relacionar com o mundo, um jeito de viver, um jeito de se comportar no meio que você vive. E tem a ver com as influências que você teve. Tem a ver com a referência cultural até chegar à sua eclosão, né? E como começa a história toda? 1968, Bronx, um bairro assolado por violência, tráfico de drogas, falta de escola, falta de centro comunitário, juventude totalmente solta, perdida, uma diversidade cultural, étnica. Então você tinha negros e latinos, principalmente, mas muçulmanos, judeus, italianos, os latinos vindo da República Dominicana, Porto Rico, Cuba, Jamaica. Então ele era um caldeirão efervescente cultural e de pensamento e de hábitos, tudo que engloba cultura, que nesse cenário de miséria, de exclusão, de gueto, né, que é uma palavra que está muito associada também ao hip hop, fazia com que o Bronx fosse uma panela de pressão. E a cultura que reinava, se é que se pode chamar isso de cultura, mas o ambiente que reinava eram as gangues de rua. E dentro dessa situação tinham as 2 maiores gangues, eram os Savage Schools, que era uma gangue de latinos, e os Black Spades, os Espadas Negras, que era uma gangue de negros. E com várias afiliações, é um sistema de gangues super complexo. E essa situação foi se agravando, se agravando, se agravando. Num dado momento, algumas ideias que utilizavam essa força de gangue mais socialmente direcionadas com melhorias, por exemplo, protestos sobre hospitais que não atendiam as pessoas direito, ou direito à merenda escolar, foram eclodindo, muito por influência dos Panteras Negras, na época, na esteira do movimento pelos direitos civis
americanos, e um partido também de porto-riquenhos, que eram os Young Lords. Só que, num dado momento, no final dos anos 60, os Panteras Negras são presos, os Young Lords voltam, grande parte para Porto Rico, e aí, em 71, nesses 3 anos, em 71, o Bronx é completamente dominado por gangues. É o auge disso. E é um estado de guerra civil. Tinham conflitos no cinema. Por exemplo, passando um filme no cinema. As gangues se encontravam, era quebra-quebra, o cinema depredado inteiro, e depois do conflito tinha bomba, coquetel molotov, arma pesada, metralhadora, faca. Então, muitos eram mortos, muitos ficaram com deficiência física por conta desses conflitos. E no auge disso, em dezembro de 71, há um rumor de que os Black Spades estão se juntando com uma série de gangues e vai ter um grande conflito, vão atacar, finalmente, os Savage Schools. Então, dentro dessa situação de gangues, existia já uma semente, um pensamento da resolução, de conflito, no mínimo, da direcionamento dessa força para algo construtivo, mais construtivo. E então, num episódio, as gangues se encontram numa praça, e num dado momento, nessa praça, as gangues todas reunidas, aquela tensão, o Black Band resolve falar, tentar ter uma fala, ele sobe em cima de um banco, de um lugar mais alto, vai com os braços levantados para mostrar que ele não tinha nenhuma arma, e diz: irmãos, nós estamos aqui hoje para falar de paz. No que ele fala isso, alguém lá de trás, depois se descobre que é um menino que chamava Júlio, de uma gangue que chamava The Seven Immortals, os 7 imortais, grita: paz uma ova! E vem com um cano de ferro e pá! Acerta na cabeça do Black Band, que cai na hora, aquela confusão, dispersão, as gangues fogem e acaba com a morte do Black Band. Por que é importante falar desse episódio? Porque foi a partir daí que se abriu 2 caminhos para aquela situação. Um era a declaração de guerra, e a guerra de todos contra todos, que já estava instaurada, mas aí o bicho ia pegar mesmo, como a nossa dirigente costuma se utilizar dessa expressão idiomática também. Ou o que aconteceu. Então, depois que tem esse episódio, na mesma tarde, os Savage Schools se reúnem no QG dos Savage Schools e eles conseguem pegar o menino, o Júlio, e levam para lá. Colocam numa cadeira e se instaura ali um tribunal de crianças. Vão decidir o que vai ser o destino do cara que matou o Black Band. E naquele fórum, aquelas discussões, uns falando, a gente tem que matar, o Yellow Band consegue, na sua persuasão, fazer com que eles soltem e manda embora. E todos falam assim: ok, nós vamos soltar, mas é guerra. O Soares diz: é guerra. E o Yellow Band diz: não, é paz. E a gangue inteira: mas nós não vamos fazer nada. A gente precisa dar um exemplo, porque senão vai ter sido em vão. E o Yellow Band diz: não, o nosso exemplo vai ser exatamente esse, vai ser a paz. O nosso exemplo vai ser fazer diferente. Esse menino, ele tem várias passagens assim, ele era um líder pacifista mesmo, e ali, nesse momento, ele teve uma visão transcendente do que era. Ele conseguiu enxergar, pelos relatos, o sacrifício que foi, o último sacrifício que foi a entrega de um irmão para que a situação fosse transformada. Né? Sangue correu. Ele diz, tem um episódio com a mãe, ele fala: se nós continuarmos a guerra, essa morte vai ter sido em vão. E isso não vai parar. Muitos mais vão em vão, e ele tem lendo assim, o relato da história, quase um insight mesmo, uma iluminação, uma visão daquilo. Ele age, nesse momento, como um pacifista. Ele tem uma ação de pacifista. E ele consegue, porque tinha poder e liderança e organização, ele consegue não só com que a guerra pare, nós não vamos declarar guerra, como nós vamos fazer um encontro com todas as gangues e vamos fazer um acordo de paz.
E assim foi feito. A imprensa, quando o Black Band morre, a imprensa toda vai para o Bronx, né, como urubus. E então, quando vai começar a guerra? E tem uma declaração, isso tem gravado, ele dizendo, eu sei que vocês estão esperando eu dizer quando, como vai começar a guerra, todos estão esperando isso, mas infelizmente nós não vamos lhes dar esse prazer. O que vai acontecer vai ser um acordo de paz, dia tal, 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 e num ginásio, num lugar que chamava Forte Apache, a polícia chamava Forte Apache, porque era onde tinha tiroteio para tudo quanto é lado, onde as gangues se encontravam, eles num ginásio se encontram. Então, no dia marcado, 5 dias depois da morte do Black Band, entram. E a configuração era a seguinte, entravam os presidentes das gangues, os vice-presidentes sentavam no círculo do meio. Os warlords, que eram senhores da guerra, que eram os estrategistas, sentavam no círculo de fora. E o acordo é assinado, obviamente que não acabam as guerras de gangue, mas elas diminuem drasticamente. Claro que tudo não vira uma maravilha, mas por causa deste tratado de paz, deste acordo, que foi possível o surgimento da cultura hip-hop. Por quê? Porque o hip-hop é uma cultura que surgiu na rua. É chamada também no mundo como cultura de rua. Numa festa de rua, uma block party, né? Uma festa de quarteirão. Então, um imigrante jamaicano chamado Clive Campbell, que é o conhecido DJ Kool Herc, então filho de jamaicanos, com seu sistema de som, dá uma festa de volta às aulas, em algum lugar fala que é de aniversário, tem várias fontes, mas na linha do tempo está volta às aulas. E todo mundo na quadra, na rua. Por que a festa da rua tem essa força? A festa em si, né? Mas a festa na rua tem o encontro da diferença. A retomada do espaço público onde a diversidade pode conviver. Velho, novo, preto, branco, latino, judeu, porque a rua é o espaço de todos e de ninguém. Agora, você imagina fazer uma festa dessa num lugar onde você não podia atravessar de uma calçada para outra. Com aquela guerra não seria possível. Então, esse acordo possibilitou a volta da convivência no espaço público. E essas festas de rua, né, tem uma outra figura muito importante que se chama Afrika Bambaataa, que é um DJ, mas que era um dos líderes da Black Spades, essa gangue. Ele também, por influência dessas ideias, né, e de outras, começa a transformar aquilo que era uma gangue de rua que se matava numa gangue que se expressa através da dança. Então, o Black Spades vira a Zulu Nation. A Zulu Nation hoje é a maior organização de hip-hop mundial. E que pauta muito pensamento, que junta várias correntes. Hoje, se você entra no site da Zulu Nation, tem pioneiros, hip-hop, DJ, MC, ufologia, astrologia, diversas correntes de pensamento. O Afrika Bambaataa é um líder que tem uma antena para as tendências, para o que estava acontecendo no mundo, e eles se ligam que o gueto é o lugar feito para eles morrerem. Então, o jeito deles viverem ali foi transformar essa energia tectônica, essa energia da inconformidade, do ódio, da raiva de estar numa situação daquela, em arte. Qualquer semelhança com o calendário maia, né, os maias, transformar tempo em arte. Transformar uma situação, a falta de possibilidade, na própria possibilidade. Então, quando se diz que a cultura hip-hop é revolucionária, a revolução está nisso. Que não só onde tudo estava feito para eles morrerem, eles viveram como criar uma cultura. E criar uma cultura, uma linguagem estética não existente, criaram mesmo, porque o balé já existia, mas o pop, o rock, o b-boy não existiam. O músico que toca oboé, violino, existia. O músico que toca a partir de 2 toca-discos já existia na Jamaica, né, tinha os seletas, mas daquele jeito, ali, aquela música que foi criada a partir dali, tudo que foi criado a partir dali, era uma nova linguagem. Foi um meio criado que possibilitou pessoas no mundo inteiro, na mesma situação, se utilizarem daquilo que não tinham como se expressar. Encontrei. Então, até a gente vê, às vezes, já viram camiseta o hip hop salva, ou o hip hop salvou minha vida, e parece nossa, mas é verdade, tem gente que foi salvo
não o hip hop, mas pela possibilidade de expressão, de não ser nada e ser alguma coisa a partir de uma cultura que dá espaço, que dá ferramenta para que eu me expresse, para que eu seja alguém. E isso está dentro de uma ideia de cultura, né? E se a gente vai no nosso estatuto, lá está escrito assim, os primeiros objetivos da ONG Paz Sem Fronteiras. Então, primeiro, disseminar, difundir a paz? Não, a cultura da paz. E isso faz toda a diferença. E esse termo cultura da paz, a gente está falando muito agora e ouvindo muito falar, só que ele já vem sendo pensado em iniciativas e em 99 é a primeira vez que ele institucionalmente se firma numa declaração da ONU, onde vários líderes se reúnem e tem a declaração e um programa de ações em direção à paz, né, num documento oficial. E o hip hop não ficou de fora, né, e esse âmbito da cultura é um âmbito que, como diz o Jeff Chung, que é um autor que tem um livro bem importante sobre o hip-hop, que chama Can't Stop, Won't Stop, que a cultura, no caso do hip-hop, transcendeu a política. E em muitos casos, a cultura transcende a política. Como foi o caso do hip-hop não ficou de fora. Em 2001, vários organizadores de várias instituições, grupos, posses, artistas individuais do mundo inteiro, delegados da ONU, fizeram um documento para entregar para a própria ONU, onde eles iam recolher a assinatura, que era a Declaração de Paz do Hip Hop. Então, logo de cara, a declaração plasma o hip hop como uma cultura internacional de paz e prosperidade. Assim, as primeiras linhas dela é isso. Só voltando ao Yellow Band, o que ele fez foi isso, ele abriu mão. Mataram o irmão dele. Ali poderia ter sido, a atitude pacífica foi abrir mão da vingança, ou abrir mão de dar uma lição, ou abrir mão de ter mais poder e ficar conhecido para sempre na história como uma gangue que dizimou as outras gangues em nome de algo maior, que era a paz, que não foi conseguida 100%, mas que criou essa cultura. Acho que foi um ganho. Foi para todos nós. Talvez eu não estivesse aqui agora. Talvez o Afrika Bambaataa não tivesse sobrevivido, nem o Kool Herc. Talvez eu não estivesse aqui agora falando para vocês. Bom, é isso. Eu agradeço muito a oportunidade de dividir algo que me é muito caro poder falar para vocês nesse seminário. E teve uma coisa assim, um pensamento que me veio quando estava pesquisando aliança, né? Você vai ver o significado da palavra aliança, que foi sobre amizade. Eu queria terminar com uma frase que me veio assim durante os estudos, que a amizade é uma grande aliança de paz. Obrigada.